Protestos contra o governo iraniano estão ficando cada vez mais violentos, com 7 mortes já confirmadas no país. Trump anuncia que, se os protestos que estão acontecendo causarem mais mortes, sim, os americanos vão intervir no país. O Irã responde e alega que já conhece qual é essa tentativa dos Estados Unidos em promover a paz mundial e que não vai aceitar nenhum tipo de ingerência externa, anunciando que pode cortar a mão de quem tentar intervir no país. Falar um pouquinho também sobre Nicolás Maduro, que propõe diálogo com os Estados Unidos, alega que são os colombianos os reais culpados por toda essa questão dos entorpecentes na América Latina e propõe condições muito vantajosas para os Estados Unidos. Será que vai rolar? Falar também, galera, sobre o Bela 1, que é um petroleiro sancionado a partir da Venezuela, que está sendo perseguido pelas tropas americanas, mas que agora encontra uma grande dificuldade. A Rússia hasteia uma bandeira na embarcação e garante, por vias diplomáticas, que os americanos estão proibidos de fazer algum tipo de apreensão contra essa embarcação. Para finalizar, falar também sobre o Milei, que propõe um novo bloco contra o socialismo na América Latina, alegando que vai retirar esse câncer dessa região, e finalizar falando também dos chineses, que estão preocupados com uma queda de natalidade do país e propõe uma alternativa, eu diria, não muito respeitosa com os direitos humanos e nem com a questão sanitária do país, para tentar promover um incentivo à natalidade. Será que vai dar certo? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que nesse ano novo a Nomad está te dando uma baita oportunidade, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, com quase 4 milhões de usuários no nosso país, de ter acesso aos seus dólares com desconto. Eu já estou falando da plataforma mais simples, mais democrática, que tem as melhores taxas, e utilizando o meu cupom Ricardo15, você tem acesso a 15 centavos de desconto por dólar convertido na sua primeira conversão cambial. É um presente que a Nomad te dá para você converter os seus dólares. Esse ano é ano eleitoral, ano de instabilidade política, a gente sabe que o dólar pode aumentar, enfim, né? Não é recomendação, mas é o que eu tô fazendo, dolarizando parte do meu patrimônio. Além disso, para viagens internacionais, a Nomad é sensacional, muito melhor do que você ficar pagando com cartão de crédito, sem saber o real valor do dólar que vai pagar, com o IOF, com as taxas incumbidas, além de uma série de outros benefícios. Não precisa acreditar em mim, tá? Baixa a Nomad, você vê, galera, com sensacional. Várias parcerias e a possibilidade de ter acesso ao Nomad Lounge, ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que te dá o benefício, por exemplo, de ter cashback em dólar a partir dos seus gastos aqui no Brasil mesmo, de você ter acesso a pontos que não expiram para trocar por produtos, serviços variados e acesso aí sim ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad, para suas viagens internacionais. Eu uso, recomendo que você também o faça. Tem acesso à melhor conta internacional do Brasilzão, com presente que eu e a Nomad estamos oferecendo para você. Tamo junto, galera? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, e aliás, destaquei ontem para vocês, e olha como a coisa vem escalando de maneira bastante significativa, o Irã está passando por um caos político. Eu diria que são questões ligadas à opressão estatal e, claro, também ligado à questão econômica. Claro que não começou aí, mas toda grande manifestação ela tem um estopim, uma coisa que inicia manifestações mais violentas. No domingo, uma série de manifestantes, de comerciantes, fecharam as suas lojas como uma forma de protesto à condução econômica do governo iraniano. O Irã está passando por grandes dificuldades econômicas, a gente fala de uma inflação que está acima de 50% ao ano, em alguns casos específicos, como os alimentos, acima de 70%, uma desvalorização cambial, além de uma crise hídrica em Teherã, que pode obrigar as pessoas a saírem da capital. A gente está falando de uma acumulação, de uma junção urbana que junta mais de 18 milhões de pessoas que não estão com acesso à água. Claro que isso gera ainda mais problemas sociais e econômicos para o país. Somado a isso, a gente tem as sanções econômicas que voltaram com muita força depois de 2018, quando Trump ele rompe o acordo entre Estados Unidos e Irã sobre as questões nucleares. E, claro, um monte de aliados regionais, como o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis, foram duramente combatidos em 2025. O próprio Bashar al-Assad, que era o presidente da Síria, um grande aliado dos iranianos, foi tirado do poder para a ascensão do HTS al-Jolani, que é muito mais ligado com o Ocidente. Ou seja, geopoliticamente, politicamente, economicamente, o Irã está um
caos. Somado a isso, grandes aliados como os russos atravessam, claro, crises econômicas locais, e existe um sentimento da população que a Revolução Iraniana após 79 e o regime dos ayatollahs está oprimindo demais a população. Como eu sempre trago para vocês, cuidado para não confundir o que é uma opressão estatal, o que é a questão da religiosidade. Por exemplo, se você é cristão e usa o seu terço, cara, tudo bem, é uma coisa que você acha que faz sentido para você. Entende que é muito diferente você usar o seu terço porque você se sente confortável com isso, do que eventualmente o Estado brasileiro te obrigar a usar? A mesma coisa do véu islâmico, por exemplo. As mulheres islâmicas, grande parte, se sentem confortáveis com isso, faz parte da sua cultura. O que é bem diferente de um Estado que te obriga a adotar determinadas medidas baseado na religiosidade. Então, tudo isso gera um mix de insatisfação. Os comerciantes fecharam as suas lojas, os estudantes, o que a gente fala de geração Z, perceba como a geração Z foi importante em 2025 e está sendo importante agora, adaptado às redes sociais, às grandes manifestações, com insatisfação relacionado a um Estado que não consegue oferecer o seu primeiro emprego, educação de qualidade, condições sociais dignas. Para essa população mais jovem, isso causou um mix de 7 dias de grandes conflitos, grandes protestos no Irã. A questão é que o próprio Pezeshkian, presidente do país, alegou que ia entender as reivindicações, a gente está vendo, realmente houve uma má condução econômica, mas os protestos estão ficando cada vez mais violentos, com o descendente do Shah Reza Pahlavi já sendo ovacionado no Egito para eventualmente voltar ao poder, isso é um ponto importante. Suspeitas que Estados Unidos, o Mossad e a inteligência de Israel também estejam incentivando as manifestações. Vocês percebem que, como eu sempre falo, né? Não tem bonzinho e malvado. O regime iraniano, ele conduziu mal a economia, ele é muito autoritário, ele desrespeita questões básicas dos direitos humanos, com toda certeza. Quer dizer, então, que os americanos e Israel são os bonzinhos da história porque estão querendo transformar a política iraniana porque pensam muito na democracia do Irã. Para, né? Óbvio que não. Então, as duas coisas estão acontecendo no país, e é fato que os protestos violentos já deixaram 7 mortes. O Trump colocou que está pronto para agir se as pessoas que estão protestando de maneira pacífica morrerem no Irã. Entendam o quanto isso é preocupante. Os americanos já falaram de uma intervenção no Irã, caso eles percebam que existe um programa nuclear que está sendo novamente desenvolvido. A gente nunca soube de fato o que aconteceu com Isfahan, Natanz, Fordow, as instalações nucleares que foram atacadas pelos bombardeiros americanos. Destruiu tudo? Não destruiu? Quanto de urânio enriquecido ainda tem no Irã? A AEA, que é a agência da ONU, tem grande dificuldade em fazer vistorias, principalmente depois que o acordo com os americanos foi rompido em 2018. Então é um grande mistério o que de fato está acontecendo. Acho bem possível que essa agressividade, que esses protestos aumentem e com a ameaça do Trump, uma intervenção possa acontecer novamente no Irã. Como Israel fala, o que está faltando para eliminar o chamado eixo da resistência é acabar com a cabeça do povo. Além disso, o Irã, claro, vendo isso, não gostou, né, dessa ingerência internacional, e o porta-voz do Ali Khamenei, que é o ayatollah do Irã, deixou muito claro que o povo do Irã sabe como que terminam as, entre aspas, missões de resgate dos americanos, seja no Iraque, seja na faixa de Gaza. Qualquer mão que se estenda sobre o Irã, sob qualquer pretexto, será cortada antes mesmo de começar a se aproximar, e uma resposta que vai provocar arrependimentos contra os Estados Unidos. A segurança nacional do Irã é uma linha vermelha e não um palco para tweets ousados. Alegando que, se houver algum tipo de intervenção, o Irã está pronto para dar uma resposta contra quem ousar interferir no Irã. Galera, o ano já começou complicado, né? E eu diria que teremos mais um problema num futuro próximo e um eventual conflito no Oriente Médio. Além disso, o Nicolás Maduro deu uma entrevista bastante informal, inclusive, mas claro que tudo muito bem pensado, dentro de um carro, fazendo uma conversa e tal. E eu diria que foi uma conversa bastante reveladora. O Nicolás Maduro alega que está pronto para fazer um acordo com os Estados Unidos para evitar possíveis ações militares dos americanos. Lembrando que ataques no Caribe continuam acontecendo, o Trump garantiu que fez ataque contra um porto que negociava ali entorpecentes dentro do território venezuelano. A Venezuela não se pronunciou sobre isso, a CIA também não deu maiores detalhes, mas o Trump garantiu que isso de fato aconteceu. E o Nicolás Maduro, vendo tudo isso acontecer, promoveu uma entrevista em que deixou muito claro que está disposto a ter uma conversa sincera com os americanos.
colocando que pode oferecer um acordo para investimentos no petróleo para os Estados Unidos, nos mesmos moldes que é realizado com a Chevron. Para quem não sabe, a Chevron é uma empresa americana que sim explora e exporta petróleo ali da Venezuela, e também deportações de venezuelanos, segundo Nicolás Maduro, como e quando os americanos quiserem. E além de tudo, deu uma certa trairagem ali, hein? Por quê? A gente sabe que a Colômbia, país vizinho ali da Venezuela, tem o Gustavo Petro enquanto presidente. O Gustavo Petro, não fala assim, nossa, é um aliado tão confiável assim do Nicolás Maduro, porque existem algumas divergências. Mas o Gustavo Petro defende a não intervenção dos Estados Unidos na América Latina, fala que a Venezuela está sendo alvo de uma campanha imperialista internacional, tal, né? E aí o Nicolás Maduro falou assim: olha, tudo na verdade vem da Colômbia. Nós também somos vítimas do tráfico de drogas da Colômbia. Ou seja, meio que jogando a culpa pro Gustavo Petro ou Trump. Não é com a gente que tem que resolver, né? Vai resolver com a Colômbia se a questão é dos entorpecentes. E nesse ponto de vista, mais uma vez, concordo parcialmente com o Nicolás Maduro. Porque se a gente olhar de verdade mesmo, existe, já trouxemos aqui, né? Existe tráfico de entorpecentes na Venezuela? Existe. O Tren Arago, o Cartel Los Soles. O Cartel Los Soles é liderado pelo Nicolás Maduro? Já trouxe para vocês que é um pouco mais complexa a história. Los Soles, Cartel Los Soles, é uma referência aos sóis que os generais venezuelanos utilizam. Então, sim, o exército, principalmente a alta cúpula, os generais venezuelanos, desde a época do Hugo Chávez, o Estado venezuelano passava um certo pano para esse comércio de entorpecentes que era comandado pelos generais, quase como se fosse uma troca política. Olha, os generais apoiam o regime bolivariano, os generais ganham como se fosse uma espécie de segundo salário com o comércio desses entorpecentes, e o Nicolás Maduro ou Hugo Chávez não combatem essas ações. Então, indiretamente, sim, eles colaboram com o cartel Los Soles. Mas a Venezuela é o principal problema? Nem de longe. O principal problema na América do Sul, Peru, Equador, Bolívia, Colômbia. Então, o Trump colocar a Venezuela como principal objetivo talvez mostre que o objetivo principal não é o combate ao entorpecente, né, aos entorpecentes aí da América do Sul. E sim, uma tentativa de troca política em um país tão relevante como a Venezuela, que tem muito petróleo, tem muito ouro, uma localização estratégica, sendo que os americanos divulgam uma necessidade de intervir na América do Sul, na América Latina cada vez maior, né? Então acho que evidencia coisas importantes aí sobre os objetivos americanos. E falando sobre América Latina, eu acho que tem um ponto bastante relevante para a gente falar. A gente discutiu no ano passado, que nem faz tanto tempo assim, como houve mudanças políticas importantes na América do Sul. Na Bolívia, por exemplo, Rodrigo Paz sendo eleito como presidente do país depois de quase 20 anos de MAS, um partido de esquerda, seja com o Evo Morales, com o Luiz Arce, né, e por aí vai. No Chile, por exemplo, a gente tem a queda do Boric e a eleição do Cast, que aconteceu bem no finalzinho do ano, a Argentina de Javier Milei, o Penha, por exemplo, no Paraguai, o Daniel Noboa, por exemplo, no Equador, agora recentemente nas eleições da América Central, o Asfuri tomando conta enquanto presidente, o Nayib Bukele, que é o presidente aí de El Salvador, que também foi reeleito no passado recente. Vocês percebem que a América Latina, que é uma constante, consecutiva troca de poder, entra esquerda, entra direita, sai direita, né? O normal da América Latina é essa instabilidade política, ela está indo num rumo mais à direita. E como eu falo, esse ano temos eleições importantes em dois países muito estratégicos, que é a Colômbia e o Brasil também, que com certeza é o país mais importante pelos aspectos populacionais e também econômicos. Pois bem, galera, o Milei, vendo que esse avanço da direita na América Latina, pretende criar uma nova organização, que segundo ele não tem nome, mas tem um grande objetivo, que é o combate ao câncer do socialismo, ao movimento woke na América Latina e ao socialismo do século XXI. Se a gente pegar o século XXI, principalmente nos anos 2000, até voltando um pouquinho na história, né? Quando chega na década de 90, é comum a gente falar que se instalou o chamado neoliberalismo na América Latina, a ascensão de governos mais à direita, que promoviam políticas de privatização de empresas, de aumento dos juros para tentar combater a inflação e atrair investimentos dólares internacionais, abertura econômica, corte de gastos públicos, tudo pensando em medidas de austeridade, ajuste fiscal.
Até natural, porque a década de 80 é a década do fim da Guerra Fria, e a gente tem um momento em que o socialismo, o Estado pesado, a economia planificada estavam muito fora de moda, cara. Convenhamos que a União Soviética, principalmente no final ali do seu período, estava muito mal economicamente. Então a década de 90 é a década do livre mercado, da globalização, dos blocos econômicos, e governos mais liberais ascenderam ao poder. Pegando no caso do Brasil, eu diria que tiveram pontos positivos. O Brasil, durante o governo Collor, durante o governo Itamar, durante o governo FHC, primeiro mandato principalmente, teve uma modernização da sua economia com a entrada de produtos estrangeiros. Então, por exemplo, a gente começou a ter acesso a produtos que não tinham na década de 80, muito bom, e a gente conseguiu controlar a inflação, também com o Plano Real, mas também com medidas de austeridade. Mas, em compensação, isso porque o Brasil, eu diria que é o melhorzinho ali, né, socialmente falando, da América Latina. Mas quando você pega a Venezuela, a Bolívia, outros países, privatizaram os recursos naturais, houve corte de gastos públicos, e isso trouxe uma certa insatisfação popular. Como é comum na América Latina, direita, esquerda, se a década de 90 foi uma década de direita no poder, os anos 2000 foi a década da esquerda no poder. Sejam governos mais sociais-democratas, com a Michelle Bachelet, com Lula, enfim, sejam governos mais bolivarianos, com Hugo Chávez, com Rafael Correa, com Evo Morales e outros países, né? O que acontece, o que o Milei está chamando, é que desde o século XXI, nessa onda rosa que se espalhou para a América Latina, o câncer do socialismo estava aumentando, o movimento woke estava aumentando, e a América Latina acordou, segundo suas palavras. A região acordou do pesadelo do socialismo do século XXI e as pessoas estão descobrindo que, na verdade, é uma farsa. Teremos o Fórum Econômico Mundial, que vai ser entre os dias 19 e 23 de janeiro, em um futuro próximo, e muito possivelmente, segundo as palavras do Milei, algum tipo de bloco deve ser criado. Um bloco não exatamente econômico, mas um bloco político de presidentes de direita que defendem uma mudança de governos, claro, mais à esquerda para governos mais à direita na América Latina. Ele falou que o bloco ainda não tem nome, mas que já conta com 10 países. Eu fui fazendo ali uma continha, né? Porque não tem nomes, mas deve ser o Casti, o Rodrigo Paz, o Penha, o Milei, Daniel Noboa, o Asfuri, o Nayib Bukele. E aí, talvez o Irfan Ali, da Guiana, enfim, né? Não sabemos ainda as especulações. Mas um bloco deve ser criado em um futuro próximo. Professor, e você acha que vai dar certo? Olha, eu diria que é muito difícil, não exatamente porque é de direita, mas porque é um bloco que tenta unir países muito diferentes. Já tivemos experiências parecidas no passado recente, não exatamente também com a direita, mas também com a esquerda, né? Por exemplo, quando os Estados Unidos tentaram criar a ALCA, a Associação de Livre Comércio das Américas, e não deu certo porque era um bloco muito mais favorável aos americanos, eu lembro que os bolivarianos tentaram criar a ALBA, a Alternativa Bolivariana para as Américas, que existe até hoje, mas é muito inconsistente. Quando nos anos 2000 nós tivemos vários países de esquerda ascendendo ao poder, o Brasil liderou com outros países da América do Sul a criação do Unasul, que era a ideia não exatamente de um bloco econômico, mas um bloco político, de integração, projetos comuns. Cara, nos anos 2010, quando a esquerda começou a entrar em crise econômica, após a crise de 2008, alguns escândalos de corrupção se alastraram e alguns países voltaram a ter governos de direita, o Unasul se enfraqueceu. Eu lembro que o Lula, quando ascendeu a cadeira de presidente agora, ele tentou fazer uma convocação do Unasul novamente. Lembra que o Maduro chegou um pouco antes, e falou assim, Maduro, você tem que explicar que a democracia é relativa e tal. Cara, também não deu certo. Quando era o governo Bolsonaro, por exemplo, ele falou assim: não, a gente vai fazer parte do Unasul. A gente vai criar agora o ProSul. Eu lembro que tinha o Macri, tinha o presidente, o Pinheira, né, presidente do Chile, o Bolsonaro. Cara, também não foi pra frente. Por quê? Quando a gente tenta, na minha concepção, tá? Quando a gente tenta criar blocos com governos que depende se é direita, esquerda, cara, sei lá, vai que a esquerda volta a se fortalecer na Argentina, ou no Chile, ou no Equador. Aí troca de presidentes. Acaba o bloco. Para mim, as iniciativas não deveriam pensar em questões político-partidárias, direita e esquerda, mas sim questões estruturais. Negociar como se fossem Estado e não exatamente como governo. Para mim, vai incorrer exatamente no mesmo erro. Além disso, galera, tivemos também notícias importantes sobre o navio petroleiro sancionado, que é o Bela 1.
A gente sabe que uma série de confiscos começaram a acontecer a partir das vistorias americanas no que eles chamam de navios fantasmas, que transportam petróleo sancionado da Venezuela. Estima-se que seja cerca de 40% do petróleo que é transportado pela Venezuela, que a Venezuela lucra, é de frota fantasma, ou seja, os americanos eles querem combater o Nicolás Maduro cortando essa arrecadação financeira, e um dos navios era justamente esse Bela 1. A questão é que o navio ele não foi parado pelas forças americanas, porque o navio simplesmente não aceitou ser interceptado. Só que as perseguições continuam. E aí, uma das táticas que a Venezuela está utilizando, assim como seus outros aliados, é de hastear a bandeira de outros países, para tentar escapar das sanções, né? Só que dessa vez, eu diria que é um país importante para os americanos, que é a Rússia. Nós tivemos o petroleiro sancionado, hasteando uma bandeira Rússia e a Rússia emitindo o comunicado diplomático oficial que é para os americanos não apreenderem o navio, senão possíveis retaliações diplomáticas podem acontecer. Será que os americanos, que o Trump vai ter coragem de parar o petroleiro agora com bandeira russa e com comunicado oficial dos russos? É esperar para ver. Lembrando, galera, que na questão da Rússia e Ucrânia, nós também tivemos uma novidade importante, que até esqueci de colocar para vocês na introdução aqui do nosso tema, que é a possibilidade de um ataque, um novo ataque, segundo a Ucrânia, de bandeira falsa. O serviço de inteligência ucraniano alega que 2 ataques aconteceram de bandeira falsa. Ataque de bandeira falsa é quando a Rússia se ataca para acusar os ucranianos e anunciar medidas de retaliação sobre esse suposto ataque ucraniano, que foi o ataque a uma cafeteria em Kherson. A Ucrânia fala que não participou, que foram os russos que fabricaram esse ataque. O ataque que aconteceu contra a residência do Putin, com quase 90 drones ali, a Ucrânia também fala que não foi culpa deles. A CIA também identificou que não. A Rússia falou que está apresentando provas para os Estados Unidos para provar que sim, foram os ucranianos. E agora nós estamos às vésperas do Natal ortodoxo, da Igreja Ortodoxa da Rússia. Segundo o serviço de inteligência da Ucrânia, a Rússia vai fabricar um novo ataque para justificar medidas enérgicas contra os ucranianos. E simbolicamente falando, eu diria que é um símbolo forte, né? Por quê? Grande parte das acusações que a Rússia faz contra a Ucrânia é que a Ucrânia está perseguindo etnicamente os russos, culturalmente os russos, o que, convenhamos, não é total mentira, principalmente nas regiões onde você tinha ou maioria ou grande parte da população russa. Já trouxe para vocês no passado que quando a Rússia, por exemplo, acusava o Zelensky é o neo, enfim, né, bigodinho, né, você sabe o que eu tô falando, né? É o neo da... Cara, não é. Não dá para você falar que um judeu segue esse princípio político, né? Mas ele deu uma certa passada de pano para alguns grupos, como, por exemplo, o Batalhão Azov, porque eram grupos nacionalistas contra os russos, bem como o Zelensky também era contra os russos. Quando o Zelensky, por exemplo, alegou que estamos em meio a uma guerra, precisamos perseguir partidos políticos, ele não perseguiu grupos extremo-nacionalistas. Ele perseguiu grupos que ele colocava como grupos pró-Rússia. Ou seja, deu uma certa passada de pano e você tem dificuldade de falar a língua russa, da igreja ortodoxa. Então, assim, tem certo sentido, o que não justifica a agressão militar. E não estou defendendo o Putin, por favor, né? Tá errado, tem que respeitar a Carta da ONU e todos os princípios que a gente conhece. Mas fazer um ataque seria muito, assim, simbólico. Tá vendo? Estão perseguindo a cultura russa, precisamos fazer maior interferência e tal. Então, segundo a Ucrânia, o ataque de bandeira falsa vai acontecer na Ucrânia em um futuro, ou aliás, na Rússia, né? Em um futuro próximo. Além disso, galera, para finalizar, temos também uma grande dificuldade dos chineses. Já trouxe para vocês isso num passado recente, que a China, ela adotou na década de 70 a política do filho único, uma política neomalthusiana, alegando que quanto mais filhos, mais gastos públicos, e isso promove é ruim para o Estado, né? Ficar gastando tanto dinheiro, ainda mais para um Estado que se define como socialista, tem que oferecer educação, transporte, moradia, segurança. A China alegou, não, isso aqui são muitos gastos sociais, a gente vai ter que reduzir só um filho por casal. Na minha visão, e na visão dos principais cientistas sociais, não se confirma essa teoria, porque
Não dá para você falar que um elevado número de filhos, ele causa a pobreza do país. Essa teoria malthusiana, ela pede para que os estados adotem políticas de controle de natalidade como a forma de não pressionar os recursos naturais e um desenvolvimento econômico. Galera, convenhamos. Vocês acham realmente que é uma superpopulação que está comprometendo os recursos naturais? A gente tem hoje cerca de 85% da população mundial que vive em países subdesenvolvidos. Ali está a teórica superpopulação. Esses 85% comprometem muito menos os recursos naturais do que os 15% de países desenvolvidos. Ou seja, não é exatamente uma superpopulação, mas sim o padrão de consumo de algumas populações, né? Enfim, é um papo um pouco mais complexo que a gente pode ter no futuro aí sobre as teorias demográficas. Mas a China adotou. Fato é que hoje, quase 50 anos depois, nós tivemos poucos jovens nascendo, o que significa, hoje, 50 anos depois, entre aspas, proporcionalmente poucos adultos. Só que nós tínhamos muitos adultos na época. Hoje, 50 anos depois, proporcionalmente muitos idosos, ainda mais com o avanço da medicina, a qualidade de vida, o aumento da expectativa de vida dos chineses. A China atravessa, sim, um problema previdenciário. E pensando nisso, nesse envelhecimento populacional, a China já cancelou a política do filho único. Só que hoje, não é que os chineses estão reduzindo a natalidade porque o Estado obriga, como já obrigou no passado, mas sim porque é um país mais urbanizado, o aumento do custo de vida, dentre vários outros problemas, que também acontecem no Brasil, etc. As pessoas não querem mais ter 4, 5 filhos. Cara, é muito caro, a maior participação feminina no mercado de trabalho, a mudança cultural mesmo, que talvez não enxergue aquele modelinho de vida como via no passado. Vou me formar, vou fazer a faculdade, vou casar, tal, ter filho. Cara, esse modelo está cada vez mais superado. Isso acontece em praticamente todos os países, principalmente, claro, os mais urbanizados. Pois bem, a China vem adotando medidas para tentar solucionar isso. A gente fala, por exemplo, de creche com isenção fiscal, licença paternidade sendo aumentada como incentivo para que os pais também ajudem na criação do filho, né? Ou também o incentivo à natalidade, até um bônus em dinheiro que acontece em algumas províncias. Existem alguns relatos de mídia ocidental. Galera, não consegui uma confirmação oficial disso, tá? Então vou deixar no campo da especulação que o próprio Partido Comunista Chinês estaria ligando para algumas famílias em algumas províncias para saber do ciclo menstrual das mulheres, para saber a intenção de ter filhos ou não, como uma política de Estado para aumentar a natalidade. Para esse ano, uma medida polêmica foi colocada: o aumento no imposto dos preservativos. Aumento de 13%. Professor, você acha essa medida eficiente? É óbvio que não, né, galera? Por favor, né? Você tem que tentar. Se você vai investir na cultura ou em incentivos fiscais, como uma forma financeira de incentivar a natalidade, que não vem dando certo, tá? Mas eu diria que é até justificável. Agora, você proibir ou deixar mais caro o preservativo, cara, convenhamos que você está fazendo com que as pessoas tenham filho não. Na minha questão, tá? Na minha concepção, a natalidade tem que ser uma questão de escolha individual ou do casal, claro, e não uma obrigação do Estado. Se o Estado está deixando o preservativo mais caro, não incentivando o uso de preservativos, deixa de ser uma questão de escolha. Além do que, o uso de preservativos não é só pela questão da natalidade, mas também de doenças sexualmente transmissíveis, galera. Convenhamos, né, que não é um incentivo muito, do ponto de vista sanitário e médico, muito recomendável. Mas percebam como isso é uma medida que parte da China, que parte do Japão, que já listou até um aplicativo oficial também de incentivo a encontros tal, porque a queda da natalidade é de fato um problema para alguns países. E aí, pessoal, como, entre aspas, solucionar esse problema, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.